Olá pessoal, estou aqui fazendo esse vídeo aqui como uma introdução de um outro vídeo que foi realizado aqui no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Engenheiro Chinô, onde o missionário Claudemir é o pastor, juntamente com a irmã Elizabeth. Nós começamos aqui 3 dias de ministração a respeito de um assunto bem importante, são os 3 pilares da fé cristã, que são a palavra de Deus, a oração e a consagração. E nesse primeiro vídeo, foi filmado na segunda-feira passada agora, a ministração do primeiro pilar, que é a palavra de Deus. Estou aqui também já pedindo desculpa porque o local é bem carente, é um patrimônio na verdade, onde eu estou aqui. A igreja está em construção, ainda falta muita coisa para terminá-la. O vídeo foi feito com baixa qualidade, a estrutura, tudo em si, foi tudo improvisado no momento, mas eu acredito que aqueles que estão interessados em aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, a oração e a consagração, você pode acompanhar esses vídeos, que até mesmo o áudio não ajuda muito, mas dá para absorver o principal conteúdo dessa mensagem, né? E saúdo aí a todos os meus amigos, as minhas amigas, os irmãos em fé, os amigos chegados que também podem estar acessando esse vídeo, vão estar vendo a realidade do contexto evangélico, né? Algumas coisas você pode até mesmo estranhar, mas tudo o que acontece em nosso meio, você também percebe que no livro de Atos dos Apóstolos, da Igreja do Senhor Jesus, esses mesmos acontecimentos aconteciam naquela época, e são apenas manifestações do Espírito de Deus em nosso meio. Então pode ser uma novidade para você, mas no nosso contexto evangélico, onde o Espírito de Deus tem liberdade para estar operando, ele se sente à vontade, e essas manifestações são manifestações do próprio Deus em nosso meio. Então é uma honra também se você estiver assistindo esse vídeo, é apenas o primeiro, existem mais 2 vídeos, o outro também já foi feito nessa noite e o próximo será no domingo, né? Então é uma honra estar podendo aí ter a sua atenção e dos demais que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então que Deus possa estar te abençoando através das experiências que Ele tem dado ao povo dele, à igreja dele, à noiva do Cordeiro, né? Que é a esposa que Jesus Cristo vem voltar, um povo lavado, redimido no sangue dele, né? Um povo preparado para ir morar no céu. Então é uma alegria estar aí juntamente com vocês, tá bom? Deus os abençoe. Logo mais estarei de volta no Paraná. Estou em Minas Gerais, aqui no Vale de Jequitinhonha. Deus abençoe a todos. Até mais. Cumprimento com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos abrir as suas Bíblias juntamente comigo no livro de Neemias. Neemias, capítulo número 8, o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e se podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Os amados podem tomar assento. Senhor Jesus, reconheço que eu não sou nada e ninguém, Senhor. Reconheço que o Senhor não usa o homem pelo seu intelecto e pela tua sabedoria, mas sim, Senhor, pela disposição de colocar nas suas mãos como um vaso, um instrumento. Espírito Santo, flua neste lugar, nesta noite, Senhor, com poder através da sua palavra, Senhor. Fala comigo, fala com cada um de nós, Senhor. Queremos sair daqui de uma forma diferente, da forma qual entramos neste recinto, Senhor. Ó Espírito de Deus, faça o mover aqui, Senhor, para provar como sinal, Senhor, a virtude da tua palavra, Senhor, quando flui na vida de um homem e na vida de uma mulher, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Glória a Deus. Conversei com o pastor Claudemir e eu pedi para ele 3 oportunidades para estar ministrando, porque eu quero ministrar sobre 3 pontos, 3 assuntos. Na última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre os 3 na mesma noite. Só
que nós não podemos se aprofundar em cada um deles. E naquele momento eu havia dito que necessário se fazia uma oportunidade específica para cada um daqueles assuntos, para a gente se aprofundar no conhecimento. E eu quero conversar com vocês aqui. Primeiro eu vou fazer uma introdução a respeito dessas 3 mensagens, e depois nós vamos se aprofundar na mensagem de hoje à noite. Por que nós precisamos conversar? Para a gente estipular aonde nós queremos chegar. Aonde nós vamos chegar com esses assuntos? Com essas 3 noites que nós vamos passar. Quando você vai construir alguma coisa, você chega no local e você faz um projeto. Você não vai lá, compra tijolo, madeira e já sai construindo. Primeiro você procura entender aonde você quer chegar. Na vida espiritual não é diferente. Se você não estipular e calcular onde você quer chegar, você sai desnorteado. Tudo acontece por acaso. Jesus disse que um homem, quando vai construir, ele tem que sentar e calcular, para depois as pessoas não passarem pela rua e dizerem assim: olha lá, ele começou a construir, mas não terminou. O próprio Jesus disse que tudo que nós vamos fazer, temos que parar, estipular, meditar, refletir, calcular e entender aonde é que nós queremos chegar. Então eu já começo citando um texto bíblico, e na maioria das ideias que nós vamos ministrar aqui, o respaldo nosso vai ser a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui dessa noite é o seguinte: vou começar primeiro pelo o que não é o nosso objetivo aqui, iniciando nessa noite. O que não é o nosso objetivo? Nosso objetivo aqui não é falar uma palavra que vai fazer você se tornar famoso. Nosso objetivo aqui não é trazer uma palavra de Deus para você se sentir melhor do que as outras pessoas. O nosso objetivo aqui não é fazer com que você entenda que você tem que ser uma estrelinha na igreja, um popstar. O nosso objetivo aqui não é com que você venha crer numa palavra que vai te fazer rico. O nosso objetivo aqui, qual é? É ensinar você a ser um discípulo de Cristo? Não. A ensinar você o que Jesus disse: se guardares as minhas palavras, então sereis os meus verdadeiros discípulos. O Moreno está dizendo que nós não somos discípulos. Eu não estou afirmando que nós somos ou não somos. Eu estou afirmando que Jesus disse que aquele que guarda a sua palavra e a pratica é um verdadeiro discípulo. Mas você está dizendo uma outra mensagem por trás disso. Sim, estou dizendo que no meio da igreja existem muitos discípulos, mas Jesus disse que os verdadeiros discípulos são os que ouvem a palavra e a praticam. Aleluia, Jesus. Jesus sempre foi evidente e deixou claro que ele nunca aprovou a hipocrisia. Ele sempre bateu de frente com os fariseus. Quem eram os fariseus da época? Eram os religiosos. Hoje não existe fariseus aqui no Brasil. Não existe essa religião. Mas existem muitas religiões no Brasil que também são cristãs. Não é só a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Existem muitas igrejas por aí que também têm o título de cristã. Porém, são poucos verdadeiros discípulos. Mas você pode dizer assim: mas Deus, quer dizer que tem hipócrita no nosso meio? Como eu disse, nós viemos aqui para conversar. O que é hipocrisia? É falsidade, é engano. Olha só, se eu digo que algo para mim é importante, porém eu trato aquilo relaxadamente, qual é o nome disso? Falsidade, hipocrisia, engano. Porém a gente gosta de usar bastante palavrinhas que não soam muito fortes aos nossos ouvidos. Porém, como eu disse, vamos falar, essa foi a introdução, irmãos, precisamos estipular aonde nós queremos chegar. E se eu digo que algo é importante, mas eu trato ele de forma irrelevante ou sem importância, nós nunca vamos conseguir chegar no local que nós queremos. Então eu preciso deixar bem claro aqui entre nós, que se nós estamos dizendo que algo é importante, tem que ser dado valor, tem que ser dado prioridade. Se você não mudar isso, é o primeiro passo aqui nessa noite, antes de nós começarmos a pregar. Se você não trata algo importante com o seu devido valor, você nunca vai conseguir alcançar os verdadeiros objetivos. Irmão Leandro, mas seja mais simples com a gente, seja mais prático. Olha só, o pastor já começou a dizer: é importante eu chegar no horário que o ônibus sai? É importante. Porque se eu não fizer isso, eu vou perder o ônibus. Se eu perder o ônibus, eu não consigo cumprir os meus objetivos.
Você estipulou um objetivo. Eu tenho que estar lá às 6h30, se for o horário que o ônibus sai. Se você chegar depois, você perdeu. Por que você não chega depois? Porque você sabe que é importante. Então aquilo que é importante deve ser dado o devido valor. Tudo aquilo que é importante, temos que dar o devido valor. Se não damos o devido valor para aquilo que é importante, nós estamos entrando no caminho dos fariseus. Quem eram os fariseus, irmão Leandro? Os fariseus eram pessoas que subiam no púlpito para pregar e diziam que a gente tem que ser fiel, que nós temos que ser leais, que temos que ser honestos e que temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porém, na prática, eles não amavam a Deus em primeiro lugar. Quando eles iam ofertar para o Senhor, eles davam, por exemplo, eles sacrificavam animais. Eles levavam um animal que era cego, um animal que era aleijado, um animal que era doente, como se fosse para Deus o melhor. Mas como eu disse, existem palavras que desagradam nossos ouvidos, que doem nossos ouvidos. Porém, nessa noite, nós não vamos escolher palavras agradáveis, mas nós vamos escolher as palavras verdadeiras. Só na introdução, estamos apenas conversando para deixarmos bem claro aonde é que nós vamos chegar. E se você não começar a dar o valor real para aquilo que é importante, você vai entrar para o caminho dos fariseus. Se você já não entrou, mesmo que você tenha entrado, hoje é a noite de você começar a tratar aquilo que é importante com prioridade. Aleluia. O que Jesus dizia para os fariseus? Vocês dizem que amam a Deus, mas olha a oferta de vocês. Vocês dizem que vocês amam a palavra de Deus, porém vocês negam ela por causa das vossas tradições. Fariseu, no púlpito diz que ama a palavra, mas quando ele desce do púlpito, acima da palavra está a tradição, está os ideais da vida dele, está a cultura, está as tradições da família. Irmão Leandro, então você está dizendo que tudo aquilo que invalida a palavra de Deus é prejudicial? Não sou eu que estou dizendo isso. A voz é minha, mas a palavra é a palavra de Jesus. Foi Jesus quem disse: vocês, por causa da vossa tradição, invalidam a palavra de Deus. Ou seja, a partir de hoje, se você já faz, amém. Se você não tem prestado atenção nisso, então comece a tomar mais atenção. O que é importante na sua vida? Se é importante, dedique tempo. Invista nas coisas que são importantes. Mas por que, irmão Leandro, eu vou investir nas coisas que são importantes? Porque são as coisas importantes que vão escrever uma boa história no seu futuro. Nós estamos onde estamos hoje devido à força que nós dedicamos naquilo que é importante. Se eu não tenho alcançado as coisas que realmente teriam construído uma história bonita em minha vida, foi porque eu tenho investido pouco tempo nas coisas que são importantes e tenho gastado muito tempo nas coisas que são insignificantes. E isso é hoje, onde nós estamos hoje. A culpa é nossa. A culpa não é de mais ninguém, a culpa é nossa. Se estamos em lugares bons hoje, a culpa é nossa, porque investimos nas coisas importantes. Se não estamos nos locais onde desejaríamos estiver, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Ninguém nos acorrentou, ninguém nos prendeu. Foi o que? A nossa escolha em priorizar aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Mas ainda não estamos acorrentados. O nosso futuro ainda não foi escrito. Depende de mim, depende de você. Se a partir dessa noite você começar a valorizar, priorizar aquilo que é importante, meu irmão, daqui 1 ano, 2, 3, daqui a alguns anos, você estará no lugar que você sonha. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, mas precisamos priorizar aquilo que é importante. Em quem você tem investido tempo, em quem você tem investido força. O Senhor disse: amarás o seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Amarás o Senhor. Primeiro,
prioridade é Deus, acima de qualquer coisa é amá-lo. Então, se a prioridade é amar a Deus, eu devo de investir força, eu devo de investir entendimento, eu devo de investir a minha alma, amarás o teu Deus com todo o seu coração. Você tem que ser apaixonado pelo Senhor, oferecer a Ele não aquilo que os olhos veem, mas aquilo que sai do seu coração. Jesus disse que a viúva, a oferta dela, a sua qualidade não era pelo valor da oferta, mas sim pelo que a oferta importava pela viúva. O que você tem oferecido para Deus? Você pode chegar aqui e colocar 10 mil reais, mas se você ganhar 1 milhão, 10 mil reais é pouca coisa. Você pode colocar 10 reais aqui no altar como oferta, mas se de repente você ganhou apenas 20 reais naquele mês, você deu metade daquilo que você ganhou. Certa vez Davi foi oferecer sacrifício ao Senhor, chegou no local e disse: eu quero comprar esse terreno para adorar a Deus. O homem disse: você é o rei, toma esse terreno para você. Se fosse nos dias de hoje, dos apenas discípulos de Cristo, eles diriam assim: é a mão de Deus, é Deus que está me abençoando porque estou ganhando terreno para adorar o Senhor. Mas Davi não era apenas um discípulo, Davi era um verdadeiro adorador, ele era um verdadeiro discípulo. Os verdadeiros discípulos não oferecem nada para o Senhor que não lhes custe algo. Davi disse para o homem: de maneira alguma oferecerei um sacrifício ao Senhor que não tenha me custado algo. Deus se agrada daquilo que nos custa algo. Aleluia, Jesus. Os discípulos apenas por aí querem apenas coisas fáceis, mas os verdadeiros discípulos, eles buscam a essência da palavra que nos orienta a oferecer a Deus aquilo que nos custe algo. Por isso que aquela oferta da viúva era pequena, mas custava muito para ela, era tudo que ela tinha. Os outros chegavam e colocavam 1 salário, 2 salários, 3 salários mínimos, 10 mil reais, conjecturando com a época. Era muito dinheiro perto daquelas moedinhas da viúva, mas não custava muito para eles, porque eles tinham muito. Jesus. Glória a Deus. Como eu disse, não começamos a ministrar. Essa é só uma conversa. Porque se nessa noite você não tomar uma atitude de priorizar o que é importante, eu já te aconselho nem vir mais nas outras 2 noites me ouvir. Porque se já você não prioriza o que é importante, o que vai ser ministrado aqui é algo muito mais do que importante para a sua vida em particular. Eu não estou ministrando para uma equipe, nem para um grupo, porque a intenção dessa mensagem não é o futuro de um grupo, não é o futuro de uma equipe, mas é o futuro individual de cada um de nós que está aqui nessa noite. É a sua história, meu irmão, é a sua história, minha irmã, que será escrita. É você priorizando aquilo que realmente é importante. Você deve estar se perguntando: Leandro, que hora você vai começar a pregar então? Aleluia. Vamos finalizar aqui dizendo o seguinte: Aleluia. a vida do cristão é alicerçada em cima de 3 alicerces. Em cima de quantos alicerces, irmãos? 3 alicerces, irmãos? 3? Quantos alicerces, irmão? Você está viajando, né? Como eu disse, estou conversando, eu vou estar de olho em todo mundo aqui. Mas é importante você prestar atenção. Eu vou estar usando a linguagem mais acessível possível, pode ter certeza disso. Então a vida do cristão está alicerçada em cima de 3 pilares. A primeira, eu não vou entrar mais nesses detalhes, porque nos outros dias eu também vou falar sobre cada um deles. Cada noite eu vou fazer a mesma introdução. Não da mesma forma, mas com a mesma essência. A vida de um crente, de um homem, de uma mulher, é em cima de 3 pilares. Você pode pensar assim: Leandro, você está pregando para obreiro, você está ministrando para pastores ou para novo convertido? Eu estou pregando para quem quer ser discípulo verdadeiro de Jesus. Porque tem muito pastor vindo em novo convertido que não é um verdadeiro discípulo. Por isso que eu disse, eu não estou pregando para um grupo nem para uma equipe, mas para pessoas, indivíduos que desejam um dia lá na frente estar em um local diferente, num local que vai agradar, num local que o Senhor vai dizer: Jesus, estou feliz com o Senhor, porque o Senhor tem realizado grandes coisas na minha vida. E às vezes Deus não faz, não é porque Ele não é Deus. Deus não faz é porque nós não priorizamos o que é importante. É verdade. Quais são essas 3 coisas? Primeiro pilar é a palavra de Deus.
Segundo pilar é a oração. Terceiro pilar é a consagração. Você vai aprender em cada uma dessas noites sobre esses 3 pilares. Eu ia fazer um exemplo aqui, mas eu queria ganhar tempo. Mas imagine uma mesa com 3 pernas. Se você tirar uma das pernas, a mesa cai. Concorda? Alguém discorda? Se alguém discorda, levanta a mão. Vamos fazer uma mesa com 3 pernas aqui e você deixa ela só com 2, parada, em pé. Ela se desequilibra. Então, se a tua vida está em cima de 3 pilares, você tem que ter os 3 pilares constantes. Qualquer um dos pilares que começar a cair, ou se desequilibrar, ou perder a estrutura, você vai ter um desequilíbrio financeiro. Não necessariamente, mas espiritual. Eu estou pregando aqui na área espiritual. Se a tua vida espiritual não for bem, o resto também não irá bem. É melhor ser pobre, é melhor ser doente, mas está cheio do Espírito Santo, está cheio de Deus. Porque tem muita gente que está rico e tem saúde, mas na alma ele é pobre, no espírito ele é doente e não vai para o céu. Então, se você está bem espiritualmente, meu irmão, não importa se está doente, dói, mas não importa, é glória a Deus também. Jó estava doente e ele adorava o Senhor. Jó estava pobre e bendizia o nome do Senhor. Grande e poderoso Deus. Eu vou pregar sobre 3 coisas importantes. E eu vou profetizar agora. Qualquer uma dessas 3 áreas que você relaxar, é questão de tempo para você se afastar dos caminhos do Senhor. Eu profetizo mais uma vez. Homens e mulheres, pequenos e grandes, famosos e desconhecidos, qualquer um que deixar de praticar qualquer uma desses 3 princípios, é questão de tempo para se afastar do caminho do Senhor. Por que, irmão Leandro? Porque esta é uma orientação da própria palavra de Deus. São 3 ferramentas na vida de um homem e de uma mulher. Eu não vou dizer ferramentas porque não é necessariamente ferramentas, é coluna, é baluarte, é onde estamos alicerçados. Essa noite nós vamos falar sobre a palavra de Deus, o primeiro pilar. E agora eu vou começar a ministrar sobre o tema da noite, que é a palavra do Senhor. Eu gostava de vir aqui quando eu podia enxergar as estrelas. Agora é só se pintar nas paredes. Eu vou tirar uma foto bem grande. Porque quando eu vinha aqui e olhava para o céu, eu via as estrelas. Sabe o que simboliza a estrela, meu irmão? Se você não sabe, eu vou te lembrar. Certa vez, Abraão estava passando por muita dificuldade, perdendo as esperanças e as forças. E ele estava na sua tenda olhando para o teto. E só via lama. E o Senhor então disse para ele: sai da sua tenda, Abraão. Aleluia. Sai da tua tenda e olha para o céu. E Abraão obedeceu, olhou para o céu. Senhor, o que você está vendo? Estou vendo as estrelas, Senhor. Muitas estrelas. Quantas elas? Senhor, não dá para contar 10, 15, 20, 30. Não dá para contar se eu sou muito. Assim será a sua descendência. As estrelas é sinal que as promessas de Deus não podem falhar na minha vida e nem na sua. Porque se você for se perguntar, você não ia começar a pregar? Você não ia falar da palavra de Deus? A palavra do Senhor nos ensina que no princípio criou Deus os céus e a terra, as estrelas e os luminares, pela sua palavra, pela sua palavra, pela sua palavra. É pela palavra de Deus que esse céu existe, é pela palavra de Deus que chove. A palavra de Deus nos ensina, assim como a chuva é a minha palavra, ela não desce da terra sem antes produzir o fruto, o objetivo ao qual ela foi designada. Assim a minha palavra não voltará para mim vazia, antes produzirá aquilo a qual eu a designei. Esse é o poder da palavra de Deus. Cria o céu, cria a terra, cria a luz, cria os seres viventes. Aleluia! Glória a Deus! Se você analisar a minha maneira de pregar, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, eu vou mostrar para vocês algo que é muito importante. Depois, eu vou mostrar algo para vocês, como você vai adquirir isso que é importante. E por último, como que você não vai perder isso. Porque é fácil, relativamente fácil,
eu dizer que algo é importante. Mais difícil é eu te instruir em adquirir algo importante. E mais difícil ainda é eu conseguir fazer com que você permaneça com algo importante. Eu posso dizer para você, um carro aqui na cidade é importante? Relativamente sim. É fácil eu mostrar por que é importante. Porque a cidade está longe, porque as estradas não ajudam, quando chove. Então, é fácil. Como adquirir um carro? Já ficou um pouco mais difícil, mas eu ainda posso te instruir. E como permanecer com um carro? Se torna mais difícil. A vida do pregador, muitas das vezes, um pregador que eu acho que ele está meio desfocado, é aquele pregador que só prega o que é importante, mas não prega como conquista as coisas importantes. E o pregador que está focado, que está ligado na palavra, é o pregador que prega aquilo que é importante, que prega como conquista algo importante e que finaliza mostrando como não perder aquilo que é importante. Muitos pregam, você vai para o inferno, você vai para o inferno, diz que é importante para o céu, mas não ensina o caminho para ir para o céu. E muitos também não pregam como fazer para permanecer no caminho e chegar ao céu, não perder a salvação. A comida tem que ser completa. Às vezes mata um pouquinho da fome, mas para dar força para o teu corpo tem que ser completa, tem que ter as vitaminas certas. Estamos falando da palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando como a palavra de Deus é importante. E se nós tivéssemos tempo, eu creio que se o Espírito Santo fosse da vontade dele, ele ia fluir nesse lugar por 3, 4 horas, só falando da magnitude da palavra de Deus. O salmista diz um salmo, exaltando essa palavra: Senhor, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De que maneira o jovem pode guardar tudo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. É segundo a sua palavra. Quer ter uma vida santificada? O irmão citou aqui. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor? É pela palavra dele. É a palavra que purifica. É a palavra que transforma. Mas a primeira parte nós terminamos. Mas que o tempo nunca ia conseguir expressar a magnitude dela, mas como nós estamos dependendo dele, temos que continuar com o caminho. Olha só, vocês sabem que é importante a palavra de Deus. Se eu terminasse essa mensagem agora, o que você faria? Lembra do início da nossa conversa? Tudo aquilo que é importante, eu devo de fazer o quê? Investir tempo, investir força, investir o meu coração e a minha alma. Se você não investe, se o irmão Leandro não investe tempo, se o irmão Leandro não investe força, se o irmão Leandro não investe o coração, e se o irmão Leandro não investe a sua alma nessa palavra, ele está indo para o caminho do fariseu, do caminho do hipócrita, que ensina que no altar prega, mas longe do altar só estuda a palavra para pregar para os outros. Eu estou dizendo para pessoas individuais, não para o grupo, não para líderes. Quer ser crente verdadeiro, quer ser um discípulo verdadeiro, quer ser luz do mundo e sal da terra. Tem que praticar, tem que praticar. Não é o caminho do fariseu, é o caminho do verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. Estou gravando essa mensagem. Essa mensagem vai ficar com o pastor Claudemir. Porque é muita informação. Você não vai assimilar isso numa noite. Com certeza você não vai assimilar. Fazendo uma pausa aqui. Esse tempo atrás eu fui pregar num local, numa igreja, lá perto de Curitiba. Daí cheguei, cumprimentei, fui pregar, ministrei a palavra, comecei em 5 minutos, um senhor estava embriagado, que quis atrapalhar o culto, começou a agitar no fundo, foram pegar ele, para tirar para fora, porque ele começou a me desafiar. Ele começou a me desafiar, falando que era balela que eu estava pregando. É a mesma mensagem que eu estou pregando nessa noite. Eu falei para os irmãos, tirem a mão dele. Não sei se eu já contei isso aqui também. Eles ficaram em dúvida se tira ou não tira. Eu falei, irmãos, fia, tira a mão dele. Ele ficou todo exaltado porque soltaram ele. Eu falei, você me desafiou, então eu faço um desafio para você. Você disse que o que eu prego aqui é balela, que é conversinha, que eu não estou pregando a palavra de Deus. Se em 5 minutos Deus vai derramar o poder dele aqui dentro, e você está certo ou eu estou errado.
E eu vou te perguntar se você está sentindo algum poder aí ou não. Ele sentou, ficou de cara amarrado. Eu preguei por 5 minutos. Parei de pregar e perguntei para ele: e aí, está sentindo alguma coisa aí ou ainda é balela que eu estou falando? Poderosa essa palavra, irmãos. A voz é minha, mas a palavra é a palavra de Deus. Amém. Você já aprendeu que algo importante é a palavra de Deus. Eu te perguntei: se eu parasse agora, o que você faria? Você pode continuar a sua vida do mesmo jeito que ela está. O irmão Leandro pode continuar gastando os mesmos minutos que ele gasta com a palavra. O irmão Leandro pode continuar gastando a mesma intensidade de força com essa palavra e entender essa palavra. O irmão Leandro pode continuar com a mesma intensidade de amor por ela, do coração, e a mesma intensidade da alma. Porém, daqui a algum tempo, é culpa minha onde eu vou estar. Não é culpa do pastor, nem da esposa, nem do namorado, a culpa é minha. É aquilo que eu planto vai diretamente proporcional com aquilo que eu colho. Se eu planto um grão de milho, vou colher 3 ou 4 espigas de milho, se tiver sorte. Então quanto mais eu planto, mais eu colho. Quanto mais tempo eu gasto na palavra, quanto mais força eu invisto na palavra, quanto mais o meu coração e a minha alma eu coloco na palavra, mais cheio de Deus eu vou ficando, mais transformado por Deus eu vou sendo, mais domínio próprio eu vou tendo, mais temperança Deus vai me dando. Aleluia, Jesus. Certa vez, o inimigo, não contente com o ser humano, foi tentar destruir ele. A infelicidade do inimigo é que aquele ser humano estava mais que 100% cheio da palavra de Deus. O infeliz do inimigo chegou lá para ele e disse assim: você está dando uma de filho de Deus então. Então já que tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras transformem em pães. Mas o homem era a própria palavra de Deus. Ele disse assim: está escrito. Aonde? Na Bíblia. Por que na Bíblia? Porque o Novo Testamento na época nem existia ainda. Estava no Antigo. Ele citou o Antigo. Jesus citou o que? O Antigo. Já falei até o nome do homem. Nem só de pão. Está escrito. Nem só de pão. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo não está satisfeito, mas se tu és o filho de Deus, também está escrito que dará ordem aos teus anjos a teu respeito, mesmo que você tropique numa pedra, os anjos vão te segurar. Então, só daqui do pináculo do templo, Jesus disse: sai daqui, inimigo, pelo meu poder eu te repreendo. Não precisou fazer isso. Jesus usou o quê? O poder da palavra. Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu o inimigo usando o quê? A palavra de Deus. Como iremos vencer o inimigo? É com a nossa força? É com os meus 50 anos de crente? Eu tenho 20 anos de crente. Ou com os meus 20 anos de crente? Não é com a minha experiência, não é com o meu intelecto. Muitos homens de Deus experientes, com conhecimento muito grande, caíram. Por quê? Deixaram de confiar no Senhor, na sua palavra. Vencer o inimigo não é pelo nosso poder. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Aleluia, Jesus. É o que está escrito. É pela palavra. Como eu disse, eu poderia, agora eu já entrei num outro ponto. Se vocês ainda não perceberam, eu estou mostrando as ferramentas que a palavra de Deus te dá. Primeira ferramenta, ela é o que? Arma para lutar. É a arma, é a espada do Espírito. Como que você vai lutar contra o inimigo sem arma? Verdade, Jesus. Eu não vou citar todos os exemplos, todas as formas que a palavra de Deus pode operar na sua vida. Eu vou citar mais 3, no máximo 4, por causa do tempo. Mas eu poderia ir mais para frente. Se eu poderia ir mais para frente, quer dizer que eu estou dizendo o que para você? Meu irmão, você quer pescar lambari? Você vai nesse riozinho que passa aqui embaixo. Você quer pescar dourado, pintado, jaú? Você tem que ir lá no rio Açuaí para mais. Você quer pescar atum, mar? Você tem que pegar o barco, entrar no alto mar e ir lá para o meio. Quer peixe pequeno? Vai no rio pequeno.
Quer peixe grande? Você tem que ir num lugar grande, vai pro mar. Você quer pegar peixinho pequeno na palavra de Deus? Fica gastando esse pouquinho de tempo que você está gastando. Mas se você quer se aprofundar nas riquezas do poder de Deus, do poder transformador, na vitória que há na palavra, tem que se aprofundar no oceano das Escrituras. Quem fica na superfície, em rio raso, só pega lambaria em vase, tilapia. Mas quem se aprofunda lá no mar, nos lugares profundos, vai pegar peixe grande. Assim é a palavra de Deus. Eu vou citar mais duas coisas muito importantes. Olha só. Como eu disse, tudo que eu vou falar aqui é com respaldo na palavra, respaldado pela palavra. Um versículo que todos conhecem muito bem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vamos repetir juntamente comigo? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mais uma vez, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse versículo está dizendo que essa palavra de Deus, ela gera fé na sua vida. Agora eu te pergunto, por que você usa fé? A fé é usada para muitas coisas, mas nos momentos mais difíceis da minha vida e da sua, é o que você vai mais precisar, não é? Numa enfermidade, numa dificuldade, na solidão, no deserto, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que tem convicção, que se espera que vai acontecer. Pela fé, grandes homens de Deus venceram fornalhas, venceram leões, atravessaram o mar vermelho. Pela fé, profetas pregaram a palavra. Essa é a fé que te gera poder. Então, se você quer fazer algumas coisas, você precisa de fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Eu vou te ensinar um segredo agora. Muito importante. Vou fazer mais uma pausa. O religioso, o fariseu, ele não tem alegria em servir a Deus. Eu estou perdendo a alegria em servir a Deus. Por isso que eu disse, toma cuidado. Se você já não está no caminho do fariseu, toma cuidado. Mas se você está, vai sair essa noite. O fariseu vive de uma aparência. O falso religioso, ou o falso discípulo, ou que é apenas discípulo, ele vive de superficialidades, de uma falsa aparência. Ele vem para a igreja, mas já não sente mais alegria. Ele vem para a igreja porque ele sabe que tem que tomar Santa Ceia. Ele vem para a igreja porque sabe que senão o pastor vai disciplinar ele. Ele vem para a igreja, senão as pessoas lá fora vão falar: você não é crente? Crente tem que estar na igreja. Perdeu a alegria de servir a Deus. Está servindo a Deus agora por religiosidade, por obrigação, por compromisso com o homem, mas não mais com compromisso com Deus. É um parênteses que eu estou fazendo aqui, para nem poder voltar ali na parte da fé. Ele perdeu a alegria, o prazer. Agora o prazer dele não é mais em adorar a Deus. O prazer dele é para mostrar para as pessoas que ele é santo, que ele veste uma capa de crente, que ele anda com uma Bíblia no braço. Não estou criticando nada disso, estou dizendo o seguinte, que é uma superficialidade, uma falsidade, um engano. A Bíblia nos ensina, no Salmo 122, no verso de número 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu estou feliz, tem um horário, poxa, está na hora, bora tomar banho, bora se arrumar, vamos parar com tudo que está na hora de ir para o culto, bora as ferramentas, bora a enxada, bora enxadão, está na hora de ir para a igreja, está na hora de compromisso com Deus e não com o homem. Aleluia, Jesus. A Bíblia está empoeirada. Por que será que está empoeirada? Estou perdendo o prazer de ler a palavra, mas o Salmo 1, eles não se assentam na roda dos escarnecedores, antes têm o seu prazer na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. O seu prazer é o seu prazer. Está tendo prazer? Está tendo prazer em ir para a igreja? Está tendo prazer em ler a Bíblia? Fica no caminho do verdadeiro discípulo. Perdeu o prazer? Então vigia.
caminho do fariseu. Mas como eu disse, eu não sou pregador de meia tigela e nem de pouca tigela. Eu sou pregador de uma tigela inteira. Eu mostro o que é importante, como conquistar e como permanecer. Eu vou te dizer, meu irmão, como faz para ter prazer, como faz para permanecer com prazer. Eu não venho aqui só para mostrar problemas. A coisa mais fácil numa reunião de obreiro é ficar criticando o que está errado dentro da igreja. O mais difícil numa reunião de obreiro é chegar, mostrar o que está errado, mas dar a solução, dobrar a manga da roupa, da camisa e dizer, pastor, aqui está a solução, eu me abraço e vou resolver isso aí. Os líderes, os pastores precisam de gente que mostra o problema, mas também chega com a solução. E está aqui, pastor, vou arregaçar a calça, a barra da calça, a barra da manga e vou trabalhar. Mostrar os defeitos na igreja é fácil. Quer o povo do mundo? Mostra os defeitos. Quero ver mostrar a solução. Quero ver colocar a mão na massa. Quero ver gastar a sola no sapato. Aleluia, Jesus. É disso que nós precisamos. Como eu não sou pregador de pouca tigela, nem de meia tigela, mas de uma tigela inteira, nós vamos ver como fazer para ter prazer na palavra de Deus. Eu não prego para fariseu. Fariseu não gosta da minha mensagem. Eu prego para quem quer ser verdadeiro discípulo de Cristo. Verdadeiro discípulo de Cristo tem prazer em ir para a igreja. Verdadeiro discípulo de Cristo tem prazer em ler a palavra de Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Era um parênteses. Agora vamos fechar os parênteses e voltar para a pregação. Mas por que você está vendo esse parênteses molhando? Eu estava dizendo que a palavra de Deus gera fé. E a fé vai te gerar muitas coisas boas. Segura aí, meu irmão. Já vamos decolar. Só afrouxa o cinto aí de segurança no teu carro ou no teu avião, sendo que você está. Imaginem que você está sentado agora. Já vai decolar. O motor já está aquecendo ali. Você está passando por uma dificuldade, ou já passou. Imagine, você está passando por uma luta terrível. As pessoas do teu serviço são corruptas e querem te corromper. E você não encontra mais ferramentas, forças em nada, para você continuar resistindo às adversidades. Mas como você é uma pessoa que tem prazer na palavra de Deus, e como você aprendeu nessa noite que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você está lendo a palavra de Deus. E no caso você foi ler a nossa lição de escola dominical que fala de Daniel. E você começou a estudar o livro de Daniel ali na palavra, lendo o capítulo 1 principalmente. E você percebe que Daniel se dispôs no seu coração o quê? Firmemente não se contaminar. Firmemente não se contaminar. Firmemente. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu não vou me contaminar com o que é errado. Primeiro passo, saber onde quer chegar. Lembra da nossa conversa? Ele disse, eu sei onde eu quero chegar. Eu não vou me contaminar. Agora Deus vai trabalhar. E ele começa a buscar a Deus. Deus diz para ele, orienta ele. Ele vai e chega, olha, não queremos mais comer essa comida. Vamos comer legumes. A palavra do Senhor nos diz no livro de Daniel, capítulo 1, que Deus deu a sabedoria para aqueles 4 jovens, maior que todos os sábios. Aleluia, Jesus. Todos quem? Os sábios do reino. Eles eram jovens, nem tinham se formado na faculdade. E eles eram mais sábios do que os professores da faculdade da época. Deus deu a sabedoria para eles. E a Daniel ainda mais um brinde, o dom de revelação de sonhos, interpretações. Mas por quê? Porque foram fiéis a Deus. Um pouquinho mais para frente, você percebe que o rei faz um decreto e quer matar todo mundo. Mas Daniel e os meninos oram, buscam a Deus e livram todo mundo. Mais para frente, o rei faz outro decreto e quer matar todo. Quem não adorar essa imagem vai morrer todo mundo. E os piá falaram, pode matar. Tô nem aí, faz o que você quiser. Você tá de brincadeira comigo, piá? Tá com brincadeira comigo, moleque? Tá com brincadeira comigo, menino? Moço, tá de brincadeira? Aquece essa fornalha, 7 vezes mais. Tá com essa rapaziada lá dentro. Deus poderoso. Não aconteceu nada, meus irmãos, vocês conhecem a história. Aleluia, Jesus. Jogamos 3, agora tem 4. E o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego foi exaltado. Depois pegaram Daniel, não contente, vamos tacar para os leões. Não funcionou. Você vai lendo isso, o que você vai entendendo? A palavra vai gerando fé no teu coração.
Se Daniel decidiu não se contaminar, eu também me decido não me contaminar. Se Deus deu sabedoria para ele, vai dar para mim também. Eu vou saber lidar com a corrupção. Ele trabalhava no meio corrupto, mas não se contaminou. Olha o que eu estou dizendo aqui. Ele trabalhava no meio corrupto e não se contaminou. Se você vive na escola, se você vive no trabalho e reclama com Deus que não consegue ser santo porque o lugar é corrupto, tome como exemplo Daniel. Deus o capacitou para não se corromper. Ele também te fará santo no meio do que é o engano, o corrupto. Jesus disse que a luz brilha nas trevas. Onde tem luz, eu preciso de você. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Quanto mais você vai vendo isso, o teu coração vai se enchendo de fé. Mas começou com o quê? Com a palavra. Se você não lê a palavra, você vai continuar no serviço passando por luta e vai continuar sofrendo. E vai chegar uma hora que você vai perder a vontade de ir para a igreja, a vontade de cantar no conjunto, a vontade de chegar no horário da igreja. Eu não vim aqui para apontar defeitos, eu vim aqui para mostrar uma forma de você ser um crente faceiro. O que é um crente faceiro? É um crente que está feliz na vida. Estou passando luta, mas como é que é um corinho lá? Estou passando pela prova, mas eu, glória a Deus, glória a Deus. Estou passando pela prova, mas eu, glória a Deus. É um crente faceiro. Ou você pode ser aquele crente cabisbaixo. Pode ser, irmão? Pode ser. Pode ser, meu irmão? Pode ser. Tudo bem, irmão? Glória a Deus, tudo bem. Mas você sabe que não está. E não está faceiro. Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É a estratégia do diabo. Mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Vida sem vida. Acabou no rabo, com vida. Acabou mais ou menos. E com vida com abundância. Estou passando pela prova, mas glória a Deus, glória a Deus. É isso que Deus prometeu para você e para mim. É vida abundante. Não se contente com o engano de pregadores que pregam, que refrigeram. É a palavra primeira de Deus. Deus pode fazer muito mais aquilo que pensamos no pedido. Elias era sujeito às mesmas tentações que as nossas, e o nome de Deus parou o céu, parou a chuva. Nós não somos diferentes. É a palavra de Deus que diz isso. A voz é minha, mas a palavra é a palavra dele. Você está passando por enfermidade, e de repente você lê uma passagem, vê a pessoa passando por enfermidade, Jesus foi e curou, e você toma essa palavra. Você está passando por luta, atua o intelecto. Os exames médicos diz lá: câncer no pescoço, ferida no olho, e para cegueira, e não sei o que. Eu estou falando porque eu passei por essas coisas. A papelada dizia que eu estava complicado, mas a palavra de Deus me dizia o seguinte: que quando está impossível para o homem, então chegou a hora de Deus fazer o impossível. E eu pegava a palavra para mim: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. E Deus me tirou de dor do pescoço, me curou de cegueira, e por assim vai. Mas começou na palavra, a fé gerada pela palavra. Estou passando pela prova, mas glória a Deus, glória a Deus. E assim, agora você escolhe ser um crente sem tigela, com meia tigela ou com uma tigela inteira. Vida abundante, é o que ele prometeu. Jesus não disse: olha, essa promessa é para quem é rico, essa promessa é para quem é bonito, essa promessa é para quem é inteligente. Em Jeremias, no capítulo 9, verso 23 e 24, diz a palavra do Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, se glorie nisto, ele me conhecer, eu conheço o Senhor, eu estou faceiro, é conhecer a Deus. Glória a Jesus. Experiência com Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Passei para o segundo ponto. Temos que servir a Deus com prazer. Quando estamos perdendo o prazer, vamos reanalisar, vamos conversar com o pastor. Não vamos chegar no ponto de fariseu, para depois começar a arrumar as coisas. Começou a aparecer algum pontinho, algum sinalzinho de falsidade. Irmão, já vigia, não deixa para piorar.
Depois que a planta está grande, é muito mais difícil de tratar. Se você já trata ela pequenininha, ela já vai crescer com saúde. Já falei da importância, falei de ter uma vida abundante. Como eu disse, o tempo é limitado, não posso dar muitos exemplos. Eu quero finalizar. Mas para finalizar, antes não posso terminar, antes de falar algo que eu julgo muito importante. Provavelmente eu vou terminar com essa palavra, porque eu creio que o que foi falado aqui é bem o suficiente. Eu vou dizer algo aqui para vocês, que Deus tem me mostrado ao longo do tempo. E eu gosto de falar muito isso, porque eu sei que isso serve para muita gente. Muita gente diz que não estuda a palavra de Deus, porque diz que para estudar a palavra de Deus tem que ter estudo secular. Muita gente diz que não estuda a palavra de Deus porque ele não foi chamado para estudar a palavra de Deus. Eu já vou ser direto. Se você não tem chamado para estudar a palavra de Deus, então você não tem nem chamado para ser crente. Essa é a verdade. Porque quem não tem chamado para estudar a palavra está fora do plano de Deus. Todo aquele que é chamado por Deus é chamado para estudar a sua palavra. Mas com certeza você tem um monte de argumento. E eu não estou aqui para te acusar, mas eu quero te mostrar o seguinte. Com certeza é necessário saber ler. No mínimo isso. E agora eu vou desbancar um monte de ensino aí. Um monte de ensino que você tem que ter um certo nível intelectual para você compreender a palavra. Eu mostro que não é verdade. Jesus não revela a palavra dele para quem tem faculdade, somente para quem tem faculdade. Não estou pregando que a gente não tem que estudar. Não estou dizendo isso. Eu estou pregando que é mentira e engano dizer que Deus só revela a palavra dele para os intelectuais. Tem pessoas que se acomodam nessa muleta, diz que eu não estudo porque não tenho faculdade, não tenho escolaridade, e outros justificam que tem que ter para ter reconhecimento de Deus. Engano. Jesus disse: Pai, te dou graças porque revelaste essas coisas aos pequeninos, aos que não são sábios e nem instruídos. Depende de mim e de você, meu irmão. Não depende de faculdade. Não depende disso, não. Outra coisa que eu quero mostrar aqui: um tremendo engano. Se eu estiver enganado, esse vídeo vai estar na internet. Posta um vídeo aí então, refutando o que eu vou dizer. Estou desafiando. Olha só, eu vou dar um exemplo de Daniel. Pude perguntar, como que era a estátua do que o rei Nabucodonosor construiu? Qual é o significado das 70 semanas de Daniel? Quais são os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego na outra língua? Agora eu te faço uma pergunta. Tem muita gente que sabe responder isso. Mas o camarada não é firmemente como Daniel para não se contaminar. O camarada, a pessoa, o moço, a moça, o homem, a mulher, não é fiel como os 3 amigos de Daniel. Eles não são de oração. Eles não gostam da palavra. Na prática, gostam da teoria. Esse ensino é engano. É perca de tempo se você não procura o que é fundamental. Está gravado, é só prestar bem atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você sabe como que é a estátua do Nabucodonosor da época, se você sabe o que significa 70 semanas, mas você não é fiel, você não ora, os exemplos práticos de Daniel você não coloca em ação, você está perdendo seu tempo, meu irmão. A palavra de Deus, Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem que constrói a casa na rocha. O que adianta eu saber quantos reis tiveram em Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi o segundo rei de Israel? O diabo não tem medo disso. O diabo tem medo de quem é justo, de quem é de oração, de quem é íntegro, de quem é fiel, de quem é comprometido, de quem compra e paga, de quem fala a verdade, de quem não mente, de quem ajuda. É desses que o inimigo tem medo. O inimigo não tem medo de nenhuma pessoa que tem o conhecimento teórico. O importante é praticar. Em Tiago está escrito que é muito importante praticar. Não seja apenas teórico, não apenas conheça a palavra de ouvir, mas de praticá-la. Acho que eu disse que estaria ensinando aqui. Praticá-la. Tem pessoas que se gabam. Irmão Leandro, chega para mim e pergunta: irmão Leandro, você que estudou teologia, me explica para mim as 70 semanas de Daniel. Meu irmão, posso até te explicar isso, mas eu te pergunto:
você tem disposto no seu coração firmemente não se contaminar com esse mundo, não se contaminar com esse mundo? Como que está a tua vida de santificação, a tua integridade? Daí ninguém cobra, querem me cobrar de um conhecimento intelectual que na prática não muda a minha vida. A palavra de Deus verdadeira é aquela que faz o mentiroso virar verdadeiro, a prostituta tomar uma decisão da sua vida de ter uma vida santa e justa. Vai e não peques mais, porque Jesus disse para ela: o ladrão vai deixar de roubar, o enganador vai deixar de enganar, o doente vai ser curado, o que está prisioneiro do inimigo será liberto. Esse é o poder da palavra de Deus. Aí o objetivo dessa palavra é transformar vidas, é revelar quem Deus é, para a glória dele. Quando conhecemos a Deus, vemos a sua glória. Foi para isso que nós fomos criados, para a glória de Deus. Então, se não é esse bíblico momento, quer corramos, quer vivamos, ou seja feito qualquer outra coisa, seja feito para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Maravilha, Senhor, de maravilha, aleluia. Então, se você está se enchendo de conhecimento teórico da Bíblia e algo não funciona na prática, está perdendo tempo. O conhecimento da Bíblia é aquele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, não basta ter roupa de crente, não basta se vestir como crente, tem que ter um crente lá dentro, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro adorador lá dentro, não basta ser na aparência. Aleluia, Jesus. Coloca um vídeo aí então, mostrando que o conhecimento de quantos reis tem em Israel, quem foi o primeiro rei de Israel, transforma a vida. Que transforma a vida é compromisso com a prática e falar a verdade. Que adianta eu ficar pregando bonito e não pago as minhas contas e fico enrolando as pessoas? Tem que dar exemplo. O que adianta eu ser famoso, ser conhecido, mas no mundo espiritual o diabo sabe que eu estou fazendo um monte de coisa errada. Por isso que eu disse que eu não estou pregando para popstar, não estou pregando para pessoas que querem ser famosas, eu estou pregando para pessoas que terão e tem o seu nome escrito no livro da vida, são conhecidos pelos outros, são conhecidos por Deus. Talvez o mundo não te conhece, mas Deus te conhece. Tem muitas pessoas que são conhecidas pelo mundo, mas naquele dia, ouvirás pela voz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É pela santificação, é pelo sangue de Jesus, é pelo compromisso com a palavra de Deus que vamos morar no céu. Glória! Eu falei que eu não sou de meia tigela. Eu sou de uma tigela inteira. Essa foi a primeira parte da nossa mensagem. Primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar, meu irmão? É a palavra de Deus. Segundo pilar, oração. Terceiro pilar, consagração. Vamos responder? Qual é o primeiro pilar? A palavra. Vamos todo mundo junto? Qual é o primeiro pilar? Palavra de Deus. Maravilha! Aprendemos sobre o primeiro pilar. Com certeza, muitos pregadores podem se aprofundar nesse tema aqui. Me lembrei de uma coisa: eu comecei a falar que eu fui pregar naquela cidade lá em Curitiba e acabei não terminando a história. Daí eu preguei naquele local, falei lá do rapaz que se exaltou, e quando eu terminei a pregação, um obreiro chegou em mim e falou: irmão Leandro, teve um congresso do círculo de oração aqui, há um mês mais ou menos, e o pregador, quando terminou de pregar, ele falou assim: virá uma pessoa aqui, um homem, e ele vai continuar a minha pregação. E ele pregou sobre os 3 pontos que eu tinha pregado. E ele falou assim: e ele virá e vai continuar a minha pregação. Você pregou sobre os 3 pontos que ele pregou: a palavra de Deus, a oração e a consagração. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa não foi uma revelação particular do Leandro. Essa é uma revelação particular para os homens de Deus que estão espalhados aí no mundo inteiro. Os homens de Deus que estão ligados aí no Senhor estão recebendo a mesma revelação. Temos que voltar ao compromisso com a palavra. Temos que voltar à oração e à consagração.
Irmãos, termino aqui. O que eu preguei nessa noite, prego em qualquer lugar. Então nem preciso perguntar, será que ele está pregando para mim? Será que ele sabe alguma coisa da minha vida? Se eu estivesse num outro local, a mensagem seria a mesma. Então essa é o que Deus quis para mim e para você. Tá bom? Então, se você achou interessante que o primeiro pilar, que é a palavra de Deus, você não pode perder as outras duas mensagens. Para você saber mais sobre a oração e a consagração. Né? Isso é só o começo. Mas agora você já sabe o início da caminhada. Tem o pastor e missionário aqui, tem mais homens de Deus aí. É só vocês se chegarem a eles que vocês vão chegar lá. E eu também tenho que praticar. Tudo que eu falei aqui, eu também tenho que praticar. Para mim, é para qualquer um, o pastor, o presidente, todo mundo tem que praticar isso. Eu não sou pregador profissional, nem pregador de muito tempo aí. Então até os músculos das cordas vocais não são preparados para ministrar por 1 hora. Às vezes até o espírito está pronto, mas as condições físicas não ajudam muito. Eu não prego muito por aí. Mas eu agradeço a Deus que Ele se fez presente aqui. E com certeza vocês também sentiram no coração que Ele estava com cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por o Senhor falar comigo nessa noite mais uma vez, Senhor. Amém, Jesus. Eu não sei se o pastor vai querer fazer uma oração para o pessoal. Os irmãos que querem receber oração, eu quero fazer 2 orações. A primeira em especial, eu vou dizer qual é daqui a pouco. E se você tem algum pedido especial, você vem aqui na frente. Vem aqui na frente, vamos estar orando pelo seu pedido especial. Você vai colocar a mão no seu coração. Vamos estar orando pelo seu pedido especial. Mas o primeiro pedido que eu vou orar, antes de orar pelo seu coração, eu vou orar para que Deus possa cumprir o que foi pregado nessa noite. Que Ele continue a despertar no seu coração um interesse maior pela palavra. Porque você sabe que isso vai mudar a sua vida. Se você continuar do jeito que você está, daqui a alguns anos a culpa é tua, de onde você estiver. De qualquer jeito vai ser tua. Mas tomara que você esteja num lugar e fale, a culpa é minha. Mas eu estou num lugar maravilhoso. Eu estou num lugar que Deus preparou para mim. Eu estou num lugar onde está acontecendo os meus sonhos. Deus está realizando muita coisa boa na minha vida. Se quiser vir aqui na frente, você tem menos de 10 segundos para você fazer isso. Então, inicialmente, nós vamos orar por isso. Não peça nada nesse momento, no particular teu ou de alguém. Nós vamos orar depois você pede. Fala, Senhor Jesus, eu tenho sido fraco, não tenho conseguido ler a tua palavra, não tenho sentido prazer, tenho tido dificuldade em entender a tua palavra. Então me mostre, Senhor, isso que o Moleandro falou. O Moleandro falou, então, que eu não preciso ter muito conhecimento. O Moleandro falou, se eu leio na Bíblia que eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas, é só praticar isso que pronto, acabou. Não tem que ir lá pro original e nada. Você está falando que tem que... Gente, se você pudesse aprofundar no original, se você puder fazer uma faculdade, amém. Está gravado, hein? Deixando bem claro que eu não estou pregando enquanto estudo. Mas o importante é amar a Deus acima de tudo. Se você lê na Bíblia que tem que ter o prazer na palavra, fechou. Nem precisa de dicionário. Se está dizendo que eu tenho que me alegrar e ir para a casa do Senhor, fechou. Os salmos, os evangelhos estão cheios de mensagens simples. Eu não preciso de um teólogo para estar ensinando. Então é isso que nós temos que pedir agora. Vamos pedir, Deus, quero voltar a amar a tua palavra, a estudá-la. Senhor Jesus, cada um agora está fazendo um pedido para ti, Senhor. O Senhor conhece a dificuldade de cada um aqui, Senhor, em ler a tua palavra. Tu conheces a minha. Às vezes eu estou cansado, Senhor. Hoje mesmo eu estava lendo a tua palavra, eu precisei dormir. Acordei e comecei a ler de novo, deu sono, tive que dormir de novo, fui ler de novo, deu sono, tive que dormir de novo. Mas eu estava insistindo, Senhor, em ler a tua palavra. Senhor, a carne não ajuda, o corpo não ajuda, a vista às vezes não ajuda, a capacidade intelectual não ajuda. Mas aqui, Senhor, está o povo pedindo a ti, como o Senhor deu sabedoria a Daniel, aos seus amigos, como o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos para cumprir essa palavra. Abre o nosso entendimento para ler a tua palavra. Abre o nosso entendimento. Espírito de sabedoria, vem nessa noite e nos dê sabedoria da palavra. Amado amigo, Espírito Santo querido, Senhor, cada um está aqui que tem um problema, uma dificuldade, talvez possa estar enfermo, cansado, o inimigo pode estar acusando. Repreendemos toda seta do mal, toda palavra falada, toda maldição falada do vida dos teus filhos. Repreendemos a palavra nos ensina, esquecendo dos filhos que para trás e
esquecido das coisas que normalmente ficam, esquecido das coisas que normalmente ficam, possível, possível para Jesus. Senhor, o passado já foi, o passado já foi, agora é o futuro, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Senhor, tira os teus filhos, da vitória purifica, restaura, em nome de Jesus. Filho de Deus, fortalece, enche, te amo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos. Passa a palavra para o pastor. Amados irmãos, pode tomar assento, imagina. Pode se sentarem. Passa a palavra ao pastor Rodrigo. Jesus, grande é o seu poder.